Estados Unidos reduzem a ajuda militar para a Ucrânia. Ucrânia desmente fake news russos sobre corpos de soldados caídos. Exercícios militares na Belarus, uma ameaça para a União Europeia. Boa noite a todos. Iniciamos a semana com mais uma edição do Boletim Diário de Notícias da Ucrânia, nesta segunda-feira, 17 de junho de 2025. Não se esqueça de apoiar nosso trabalho inscrevendo-se no canal e deixando seu comentário. Os Estados Unidos estão reduzindo seu apoio militar à Ucrânia. Durante audiências do Congresso desta semana, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmou que a administração de Trump adotou uma postura bem diferente da de Joe Biden. Um acordo de paz negociado agora é visto como a melhor opção no interesse tanto da Ucrânia, da Rússia, quanto dos Estados Unidos. Trata-se de uma redução no orçamento. Esta administração tem uma visão completamente diferente sobre este conflito. Acreditamos que uma solução pacífica por meio de negociações é do interesse de ambas as partes e também do interesse do nosso país. Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos. Durante um discurso no Congresso dos Estados Unidos, Como as audiências estavam focadas no orçamento militar dos Estados Unidos para 2026, a mensagem era clara: defender a Ucrânia agora é responsabilidade da Europa. Desde o início da invasão em grande escala da Rússia, em fevereiro de 2022, os Estados Unidos forneceram cerca de 74 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia. Essa assistência inclui sistemas críticos, como as baterias de defesa aérea Patriot, artilharia de longo alcance, mísseis HIMARS e ATACMS, tanques, veículos blindados e milhões de projéteis de artilharia, equipamentos vitais para a defesa da Ucrânia. Parte dessa ajuda aprovada sob a administração Biden ainda está sendo processada, mas a realidade é dura. A Ucrânia está perdendo seu mais poderoso apoiador militar a partir deste momento. E novas alianças geopolíticas precisarão ser formadas em breve, caso os Estados Unidos se afastem deste papel. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra observaram que o líder russo Vladimir Putin provavelmente está tentando desviar a atenção da guerra da Rússia contra a Ucrânia, oferecendo-se para mediar a guerra do Oriente Médio. Vladimir Putin continua a apresentar a Rússia como um parceiro internacional eficaz e necessário para os Estados Unidos em meio às tensões entre Irã e Israel, provavelmente tentando desviar a atenção de sua guerra de agressão em curso contra a Ucrânia. Do relatório do Instituto para o Estudo da Guerra, Trump também disse no dia 14 de junho que ele e Putin conversaram ao telefone por cerca de uma hora sobre os ataques de Israel ao Irã e dedicaram muito menos tempo à Ucrânia do que ao Irã. No mesmo dia, o conselheiro de política externa de Putin, Yuri Ushakov, disse que Putin e Trump haviam discutido principalmente a escalada do conflito militar no Oriente Médio, e Ushakov afirmou que Putin expressou preocupações sobre o aumento das tensões entre o Irã e Israel, oferecendo a ajuda da Rússia nas negociações para uma solução pacífica. O Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia refutou uma falsa narrativa russa que alegava que a Ucrânia evitava deliberadamente recuperar a maioria de seus soldados caídos para evitar compensações financeiras para suas famílias. Em um comunicado publicado em seu canal no Telegram, o centro destacou que a mídia pró-russa está circulando um relatório fabricado, supostamente atribuído à Deutsche Welle. A história falsa afirma que a Ucrânia recuperou apenas 1.212 dos 6.000 corpos, porque as famílias dos outros soldados não assinaram termos de renúncia à compensação. O centro confirmou que tal artigo nunca foi publicado pela Deutsche Welle. De acordo com as autoridades ucranianas, esse tipo de desinformação reflete uma campanha de informação mais ampla da Rússia, destinada a minar a confiança pública no governo ucraniano e no processo em andamento de repatriação dos soldados caídos. Usar os nomes de meios de comunicação internacionais conhecidos é uma tática comum na propaganda russa para dar credibilidade a histórias fabricadas. Essas mensagens, segundo o centro, têm o objetivo de alimentar o sofrimento emocional e enfraquecer a confiança pública na liderança ucraniana. A farsa russa aqui é direcionada especificamente às famílias de prisioneiros de guerra e defensores ucranianos desaparecidos, além do público internacional.
A Belarus deslocará os próximos exercícios militares para o interior do país para afastá-las da fronteira com a Ucrânia. A decisão de Lukashenko pode ter sido influenciada pelos sucessos das forças de defesa da Ucrânia na região de Kursk, acredita o presidente Volodymyr Zelensky. Eu acho que o próprio Lukashenko tem medo de que, na Ucrânia, consideremos a presença do contingente nos exercícios como uma preparação para ações ofensivas. Ele entende, após nossas respostas na direção de Kursk, do que somos capazes, caso sintamos ameaça. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, na coletiva de imprensa. Foi anunciado que a Rússia e a Belarus planejavam realizar exercícios conjuntos no território belorusso já em 2024. Em outubro de 2024, os Estados-Maiores das Forças Armadas de ambos os países começaram os preparativos para as manobras Zapad 2025, que devem ocorrer em setembro. No entanto, em 28 de maio, o ministro da Defesa da Belarus, Viktor Hrenin, declarou que as autoridades decidiram reduzir a escala dos exercícios conjuntos e transferi-los para uma área mais afastada das fronteiras ocidentais. Ele explicou que a medida visava aliviar as tensões na região. Tomamos a decisão de reduzir os parâmetros do exercício Zapad 2025 e transferir suas principais manobras para o interior do território da República da Belarus, mais longe das fronteiras ocidentais. Viktor Hrenin, ministro da Defesa da Belarus, no Telegram. Recentemente, a Rússia começou a transportar materiais militares para a base aérea Machulishi, na Belarus, usando aviões de carga Il-76, informou o site Militarny. Também foi utilizado o avião de transporte pesado An-124-100. A base aérea Machulishi é uma das poucas na Belarus capaz de receber aeronaves de transporte militar de grande capacidade de carga. Desde o início da invasão em grande escala da Rússia na Ucrânia, essa base se tornou um local de permanência para as tropas russas. A atividade de aviação de transporte russa foi registrada pelos analistas de Avivector. Em junho de 2025, a aviação de transporte russa iniciou os voos para os aeródromos belarussos devido aos exercícios russo-belarussos Zapad 2025, planejados para o outono deste ano. Visualizamos alguns dos voos recentes para e a partir da Belarus e continuaremos a informar sobre a chegada de novos voos. Publicação de Avivector na rede social X. A questão sobre a possível participação direta da Belarus na guerra da Rússia contra a Ucrânia tem sido discutida desde o início da invasão em larga escala do exército russo. No entanto, é improvável que um país agressor considere Minsk um aliado militar sério, acredita no Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. O exército de Belarus é pequeno, mal equipado e mal treinado. Além disso, a economia do país depende completamente da Rússia. Em 2022, quando a Rússia, que planejara terminar a guerra em 3 dias, enfrentou problemas com armamentos, a Belarus forneceu-lhe tudo o que podia de seus estoques: munições, equipamentos T-72, BMP-2, miras, coletes à prova de balas, capacetes, máquinas. Agora eles também começaram a produzir munições que estavam em falta para a Rússia. Vários tipos de artilharia, tudo o que é necessário para a guerra. O complexo industrial militar belorusso tornou-se uma extensão do russo. Cerca de 80% das empresas belorussas do setor de defesa estão integradas ao complexo militar industrial russo. Isso é, na prática, uma única base. Oleg Ivashchenko, chefe do Serviço de Inteligência Externa da Ucrânia. Em entrevista à mídia ucraniana. No entanto, a invasão do exército russo a partir de Belarus para a Ucrânia ou os países bálticos é um dos cenários mais prováveis. O chefe do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha alertou que a Rússia está se preparando para um ataque ao território de um país membro da OTAN. O Kremlin busca expandir sua influência a qualquer custo, acredita Bruno Kall. Estamos absolutamente certos de que a guerra contra a Ucrânia é apenas uma parte de uma estratégia mais ampla. Temos dados de inteligência que confirmam isso. Bruno Kall, chefe do Serviço Federal de Inteligência da Alemanha. Em entrevista ao jornal The Times, Moscou está se preparando para testar o artigo 5 do Tratado da OTAN sobre a defesa coletiva. Na opinião do chefe da inteligência da Alemanha, para isso, a Rússia não precisaria de bombardeios em grande escala.
Basta enviar para a Estônia os chamados homens verdes, como no caso da anexação da Crimeia, supostamente para proteger as minorias russas. Então, observar se realmente o presidente dos Estados Unidos enviaria tropas americanas através do Atlântico para defender o parceiro da OTAN. Eu sou Lada Filatova e agradeço pela sua atenção. Fique atento às próximas atualizações e até amanhã.